Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos nossas conversas, bem-aventurado o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E agora, José? A Olimpíada acabou, a campanha eleitoral encurtou e a Dilma caiu. E agora, José? E agora, você? Estamos aqui reunidos, mais uma vez, na série Eleições em Desespero, que com grande satisfação é inspirada na leitura do Evangelho, da Bíblia como um todo e de um filósofo dinamarquês, o Søren Kierkegaard, no livro O Desespero Humano. Embora esse nome, O Desespero Humano, nos traz aí uma imagem de uma leitura um pouco deprimente, mas ao contrário disso, é um livro bastante inspirador, é uma leitura leve, assim, com toda a sua profundidade dialética, mas é uma linguagem, assim, técnica somente no essencial, e é bastante elucidativa, para os leitores do próprio Evangelho, Então, Søren Kierkegaard faz muito aí a alegoria do médico, E assim, o que somos nós, diante das coisas, Se a gente entender a corrupção como uma doença, se a gente entender o Brasil como um organismo doente, cabe ao brasileiro, cumprir essa função de médico, não só para si, mas para a própria nação, E aí, a Constituição, ela nos ensina, ela tem um clamor, que a cidadania é um clamor da Constituição, e a gente precisa entender o que é cidadania, ainda mais na Constituição Cidadã de 1988. O primeiro fundamento da Constituição nossa é a soberania. E soberania é mais fácil de entender. Soberania é a relação de igualdade, do Brasil diante de outros países. O Brasil tem autoridade para tomar as decisões que possa defender o seu povo da melhor maneira possível. Então, mas para isso, o povo precisa estar presente, Então, o povo e o Brasil precisa ter uma coerência, uma coesão, Por isso, a cidadania, ela é muito importante, E porque a cidade, ela vai ser um fruto, um produto da participação, do indivíduo, do brasileiro, nas decisões políticas, E, caso contrário, a gente terá um país em desacordo com as nossas expectativas, E aí não tem muito sentido ter um país que vá, contra os objetivos, os propósitos do seu povo, Então, mais do que coerência, é uma pré-condição para que as coisas funcionem da melhor maneira possível, E aí a própria Constituição, diz que o povo, todo o poder emana do povo, e é exercido, por meio dos representantes, E esses representantes são selecionados na eleição de 2 em 2 anos,
Então, de maneira geral, né, a União é representada pelos deputados federais e senadores, né? E, de maneira mais, né, local, regional, né, a União é representada pelos municípios, né? Aí, os vereadores, né? Então, a gente precisa entender que o vereador de hoje será o deputado de amanhã. Então, em 2016, né, é muito interessante você compreender que o voto, né, é a maneira mais simples, mais direta, né, de expressar a sua cidadania e é, né, a maneira mais decisiva, né, porque você está dando eficiência para o seu município, com o qual você se relaciona diretamente, e você está preparando, né, um representante para esferas, né, maiores, que é ou a Assembleia Estadual, ou é a Câmara Federal, ou o Senado. Então, se você articular as eleições dessa maneira, né, você pode reduzir muito dos problemas, né? O primeiro problema que a gente encontra é a falta de coerência dos representantes com a população, né? Então, se você usa a eleição municipal como filtro, né, aí a gente pode ter, se não a garantia, né, de menos erros, né, mas a gente estará promovendo um ambiente propício a menos erros, né? E aí você pode dizer que você está fazendo com qualidade, né, a sua parte, né? Então, sim, se o primeiro objetivo do Brasil, né, o primeiro fundamento da Constituição é a soberania, né, a gente precisa ter representantes à altura dessa soberania, né, que conheça a grandeza da nação, né, do Brasil diante do mundo. Então, assim, o Brasil, por exemplo, né, na eleição aqui em Jacareí, que é a cidade onde eu moro, o município está oferecendo 26 partidos, né? E aí a gente vê que 26 partidos, né, não lançaram o presidente da República em 2014, na eleição geral anterior. Então, a gente vê que dos 26 partidos, né, a maioria não tem esse projeto de nação, né, não exercita, né, essa participação, né, na discussão entre o Brasil e o mundo, né? Então, o que a gente pode fazer? Um grande critério é você ver os partidos que lançaram o presidente da República, que apresentaram um projeto de nação, né, em 2014, e lá, logo de cara, você excluiu os partidos que não apresentaram, né, presidente, não ofereceram candidatos a presidente da República, né? Assim, isso é uma coisa muito básica, né? E a gente precisa exercitar isso. Mesmo porque daqui a 2 anos, que haverá a eleição, né, para presidente da República, os deputados federais, né, os presidentes da República, irão solicitar o apoio dos atuais vereadores, né? Então, se o vereador de hoje não for candidato a deputado, né, ele com certeza vai apoiar um dos candidatos a deputado, né? E aí é um bom procedimento, né, de a gente promover a coerência de já, né, contemplar, premiar os partidos que apresentaram essa disposição já em 2014. Né? Então, vamos fortalecer esses partidos, né? E que, para que a gente possa educar, que os partidos que queiram ter um grande número de vereadores nas próximas eleições
eles tenham cuidado de lançar candidato a presidente da República. Então, assim, discute-se muito em fazer uma cláusula de barreira, né? Mas a cláusula de barreira pode ser o seu voto, a hora de você dar essa procuração, você delegar essa representação para um partido ou outro, né? O partido, ele é muito importante e ele é também uma exigência da Constituição, porque, assim, não só o partido, mas toda a eleição proporcional, porque a representação, ela não é individual, ela precisa ter um caráter coletivo, né? E esse caráter coletivo, ele é depurado, né, no partido, porque o partido, ele tem a função principal, que muitas vezes não exerce, né, de educar politicamente o povo. Então, assim, muitas pessoas se lamentam que não tem mais, né, matérias como organização social e política do Brasil nas escolas, né? Mas, assim, o legislador compreendeu que esses temas, eles poderiam ser melhor trabalhados, né, dentro dos partidos. Mesmo porque esses temas têm uma parte objetiva e tem uma outra parte subjetiva que é influenciada, né, pela ideologia de quem educa, de quem passa essa informação. E nada melhor do que você está exposto a esse tipo de influência subjetiva, né, dentro do projeto que você pretende colaborar, né? Então aí você está criando uma certa coerência, né? Então a nossa Constituição, além de ela fazer um clamor pela cidadania, né, ela também nos protege com seus dispositivos, né, e tenta, né, nos orientar uma coerência, uma maneira mais precisa de agir politicamente, garantindo a liberdade de todos, né? Então, assim, o partido que quiser fazer vereadores, que lance o presidente da República, tem um projeto de nação, porque o município, ele é um ente federativo, né? Então, assim, o voto é a maneira mais simples de expressar a cidadania, né? Você compreender que a cidade é um produto da sua participação, né? Você pode dar mais qualidade para a sua participação se você articular as eleições, né? Porque também nessas eleições foram negociados tempos de rádio e televisão para montar as coligações de prefeito, né? E esse tempo de rádio e televisão, ele é determinado pelo número de candidatos federais que são eleitos pelos partidos, né? Então, as eleições, elas são interligadas, né? E cabe, né, ao eleitor fazer o melhor uso, né, desta interação, dessa ligação, essa articulação entre as eleições, né? Então, atendo o clamor da Constituição do Brasil, né, e tenham cuidado com a soberania. Premie os partidos que já apresentaram o projeto de nação, né? São 11 partidos que representaram o presidente da República em 2014, né? Então, dê preferência a esses 11 partidos na eleição municipal, né? Esses 5.570 municípios, né? Caros e caríssimos a todos vocês, isso é Graça e Verdade, e a gente continua falando com respeito sobre todas essas coisas, porque é do Pai, o universo, o dinamismo é mais elevado à honra. Assim seja para o bem do nosso querido Brasil, né? E até dia 2 de outubro.